buongiorno. Buongiorno, ciao. Io mi chiamo Sandra. Eu me chamo Idélcio. Já estamos no terceiro vídeo para contar os fiascos nossos aqui na adaptação na vida da Itália. Então a gente contou lá, já é o terceiro vídeo, né? Então vamos contar aqui como que foi no dia seguinte da gente ter devolvido o carro lá em Milão. Então a gente deveria ir no comissariado, que é a polícia aqui, para dizer que o Idélcio estava aqui, né? Porque o Idélcio veio com um visto no passaporte dele lá, o consulado de Curitiba deu um visto para acompanhamento de familiar para ele, então por um ano, mas ele deveria em até 8 dias estando aqui se apresentar na polícia para dizer que da entrada dele. E uma coisa que a gente não sabia é que, como a nossa entrada na Europa foi através de Madrid, a gente não tinha um carimbo no passaporte dele, que é brasileiro, né? De entrada na Itália. Então, esse documento de entrada que você faz na polícia, ele é bem importante para outros documentos que você venha fazer depois, por exemplo, o Codice Fiscale, que é o CPF daqui da Itália. Para fazer o Codice Fiscale, eles querem saber se você entrou legalmente no país. E então, graças a Deus que a gente foi atrás disso. E aí, o que começou? A fiasqueira do terceiro dia útil, praticamente, né? Aqui na Itália. Que nós, no Tabacchini, o único que tem aqui na cidade, onde às vezes tem, às vezes não tem a passagem do único ônibus que passa aqui, que já aconteceu de não ter. Eles não sabiam dizer os horários de ônibus. Mas teve um motorista de ônibus que deu o telefone da empresa de ônibus. Então, acho que o cara que atende lá o telefone na empresa de ônibus já até me conhece, de tanto que eu ligo lá. Porque a gente consulta no Google, mas às vezes a informação não é exata, ou a gente não sabe interpretar, enfim. Pegamos uma tabela lá que, essa tabela, ela vale um curso para você entender a tabela. E no meu pouco entendimento daquela tabela de ônibus, teria um ônibus ali às 8 da manhã para ir lá para Ivrea, na polícia. Só que esse ônibus não existia. E eu liguei na empresa de ônibus, ele falou que não tinha, mas não sei aonde que eu vi que tinha, acho que na tabela, né? E a gente no ponto de ônibus, e o cara lá da empresa de ônibus falou assim, não, o próximo ônibus para Ivrea é 1 da tarde, e era 8 da manhã, a gente tava pronto no ponto, os dois, né, para ir lá para... Graças a Deus, gente, que nós persistimos e fomos para Ivrea, porque o comissariado, ele só atende das 9h30, ou das 10 a meio-dia e meia, uma coisa assim, das 10 a meio-dia e meia, não atende na parte da tarde, então se a gente tivesse esperado o ônibus da 1 hora, a gente ia chegar lá e ia estar fechado. Ia ter perdido mais um dia. Mas o que fizemos? Nós no ponto do ônibus, eu olhei para o amorzinho e falei assim, amorzinho, eu vou pedir carona. Ele falou, carona? Ninguém vai dar carona. Eu falei assim, não é porque você acha que ninguém vai dar que eu não vou pedir. Eu vou pelo menos tentar. E começou. E o comecei carro lá. Que passava, começou a... Meu Deus, atrás de mim. Ai, meu Deus. E eu falei assim, deixa que eu vou conseguir uma carona. E passava caminhão, e passava... carro, e gente saindo, e gente indo e vindo, e eu lá. Daí, daqui a pouco eu olho pro lado, um carro tinha parado ali Os senhores, né? Um pouquinho antes, os senhores saíram do carro. Um senhor que parou ali para pegar um outro, o outro entrando no carro, eu falei assim, ho bisogno di una passeggiata, Ivrea. Ele me falou assim, deve pegar o pullman. Eu falei, não c'è pullman. Non c'è nessuno pullman. È só alla 13, dobbiamo andare a Ivrea de mattina. E aí ele entrou no carro, tipo, foda-se vocês. Aí o motorista do carro falou qualquer coisa pra ele, daí ele voltou e falou assim, nós não vamos pra Ivrea, mas nós passamos na entrada de Ivrea. Eu falei, não, tá valendo, vai, não tem problema, nós vamos. Entramos no carro. E daí perguntou, é lontano? Dobbiamo andare a commissariato per informar que meu marido é em Itália. E aí ele falou assim, lontano, é um po' lontano, não c'è problema, andiamo noi.
E aí ele falou assim, mas vocês estão muito mal instalados aqui, porque Borgomazino não tem ônibus. E ele falou que ele era da polícia. Eu falei assim, o quê? Você? Me papaura. Falou que ele era capo. Capo da... Eu sou o capo. E isso quer dizer que é de um alto escalão lá da polícia. Eu falei, mas era aposentado, né? Possivelmente, né? Ele era um senhor, assim, né? Já era senhorzinho. E aí ele falou assim, não, nós vamos levar vocês lá no comissariado. Eu falei assim, não precisa. E quando eu falei que eu tinha medo de polícia, daí ele falou assim, a polícia é brava. Daí eu falei, no Brasil, bravo é bruto. Daí ele falou assim, bruto é o policial que entra na favela do Brasil lá. Daí eu falei assim, esse é bruto mesmo. E aí fomos conversando e dando risada. E aí ele falou assim, nós vamos levar vocês lá na polícia. Eu falei assim, grazie mille, né? E aí levou a gente lá pra você ver, gente, assim, eles são gentis. Levaram a gente, não levaram na porta, porque ele falou assim, olha, aqui é difícil de eu chegar, acessar de carro, mas você segue por ali, é pertinho, você vai lá e tá. Daí eu falei, não, eu procuro no Google, tá tudo certo. Grazie mille e fomos lá na polícia. Foi bem pertinho, né? Bem pertinho, deixou a gente bem do lado mesmo. Isso. Bem bacana. E aí nesse dia, depois eu nem lembro mais como que nós voltamos embora, mas aí foi um documento a mais que a gente deu entrada, né? Isso era terça-feira, a gente já chegou aqui na sexta, então na terça-feira foi essa emoção aí que aconteceu e acho que aí a gente já encerra esse vídeo por aqui e a gente grava outro para contar os próximos fiascos. Tchau! Até a próxima. Deixa eu contar uma curiosidade. É bacana, a gente sempre abre o vídeo falando buongiorno, porque buongiorno aqui serve para o dia todo, né? Então não é só bom dia. Então, independendo do horário que você vai ver o vídeo aí, buongiorno, ele vai servir para grande parte do dia, porque só não se fala bom pomeriggio, que seria boa tarde. Vai se falar buonasera, que é boa noite, mas lá depois das 4, 5 horas da tarde. E tchau também é interessante, né? Tchau tanto para um encontro quanto para uma despedida também. Sim, é tudo tchau, mas é só para aquelas pessoas mais íntimas, né? Quando é um amigo que você encontra, você fala tchau. Ou para uma pessoa muito mais jovem, se não, é bom de padrão você falar buongiorno, o dia todo, até o final do dia, por uma questão de respeito, né? Senão você pode dizer assim, mas não sou teu amigo, você está falando tchau. Mas então, para você que é brasileiro ou tem origem brasileira aí, sabe que a gente pode falar tchau de boa. Então, até o próximo.